Hoje a gente só vai conversar. Olá, eu sou Helene Colini e aqui eu falo um pouquinho de tudo que nutre seu corpo, sua alma, sua mente e suas emoções. Eu resolvi fazer um vídeo assim mais tranquilo, né? Só para conversar mesmo, tomando aqui ó, um chazinho. E para falar que eu fiquei 3 semanas resfriadas, e isso não é nenhuma surpresa, não foi nenhuma surpresa, logo que eu fiquei um mês inteiro só comendo tudo aquilo que eu queria comer, né? Tudo aquilo que me é palatável. A gente sabe, é difícil, a gente é ser humano, a gente também às vezes quer abrir exceções. O problema é, como eu sempre digo, é abrir exceção sempre, sempre. E isso aconteceu comigo e na sequência a imunidade baixou e logo eu fiquei resfriada e eu achava que eu não ia sair desse resfriado nunca. 3 semanas. Semana passada eu gravei um vídeo, eu gravei ele 2 vezes e eu pensei, eu vou jogar no lixo pela segunda vez. Mas, bem ou mal, o conteúdo não ficou ruim, mas eu não estava no meu melhor, não estava no meu melhor dia. Vendo os vídeos é bem impactante, assim, impressionante, que eu consegui ver o quanto eu estava inchada, né? Porque eu estava só no suco do corticoide também, por conta desse resfriado. Também tô com uns quilinhos a mais que eu ganhei, porque é assim que funciona. Depois dos seus 45 por aí, quando você tá na sua pré-menopausa, qualquer coisa que você come, você engorda. É uma coisa assim, surreal, entendeu? Eu lembro que antigamente eu começava a engordar um pouquinho, eu fechava um pouco a boca, ia na academia, ia me exercitar, fazer caminhada e eu voltava ao normal muito rápido. Hoje em dia, o que acontece? Fecho a boca, passo fome, faço jejum, vou na academia todos os dias e eu não emagreço. Não emagreço. Mas enfim, é a vida. Então, por isso que é bom sempre manter uma alimentação mais saudável possível, para não ter esse tipo de problema, para a imunidade não baixar, para não conseguir. Que acabou o quê? Além de tudo isso, eu ia na academia um dia e ficava uns 3, 4 sem ir. Começava a me alimentar um pouquinho melhor, daqui a pouco estava comendo o que não era tão bom assim, e ficou nessa coisa. Dezembro foi o mês dos abusos e janeiro foi o mês de ficar doente o mês inteiro. Não doente, resfriada, né? Enfim, mas o importante é ter consciência de quando isso acontece, para você voltar de novo a seu estilo de vida habitual. É complicado, é difícil. Final de semana é uma coisa assim, olha, é bem difícil. Eu não sei como que é aí na sua casa, mas na minha casa, final de semana parece que tá liberado. Tá liberado para comer, para tomar, para beber, para fazer o que quer e é complicado. Só que domingo eu comecei mais ou menos, né? Mas domingo, dia primeiro, eu comecei a voltar com... Eu não digo dieta, porque dieta é o que você come todo dia, entendeu? As pessoas falam dieta como se fosse algo para te emagrecer. Não, eu voltei a ter o estilo de vida que eu tinha, comendo mais nutritivo, comendo coisas que não impactam tanto no meu índice glicêmico, comendo menos carboidratos. Por quê? Quando a gente fala, vamos comer menos carboidratos, se você tem uma alimentação super saudável, quando você ouve isso, parece um absurdo, entendeu? Porque
praticamente tudo tem carboidrato. Mas o que a gente quer realmente dizer é: vamos diminuir farinhas brancas, alimentos que são super palatáveis, são gostosos, mas que não têm nutrientes ou têm bem poucos nutrientes. Então, isso vai ser para mim reduzir, fazer uma dieta com baixo açúcar, não, né? Não nenhum açúcar, porque às vezes eu vejo as pessoas falando também: fiquei 30 dias sem comer açúcar. Beleza, você ficou 30 dias sem comer açúcar, mas o que você colocou no seu corpo que se transforma em açúcar quando entra no seu corpo? Então, a gente precisa de açúcar, a gente precisa de energia. A gente sobreviveu anos e anos dessa forma, mas o problema hoje em dia é que a gente está comendo muito açúcar adicionado, foi o que eu falei no meu outro vídeo. Então, a gente tem que ter uma coerência em relação a isso. A gente tem que começar a fazer opções mais saudáveis. Eu troquei. Às vezes eu comia um pãozinho, sim, às vezes, mas agora tô comendo o quê? Batata doce. Às vezes beliscava alguma coisinha que não era, bolachinha, essas coisas. Então, tô optando por frutas. Já estava me preparando mentalmente para esse 1 mês, né, que eu ia fazer de uma forma a comer menos alimentos que impactam, né? Impactam nessa coisa do índice glicêmico, de deixar sempre a insulina alta. Então, eu vim estudando e me preparando, e a partir desse momento eu percebi que queria comer um doce, eu ia comer tâmara. Ah, mas tâmara é fruta, tem fibra, tem ferro, entendeu? Então, quando eu decidi que eu ia melhorar a minha alimentação e eu ia começar a comer menos carboidratos ou açúcares ou tudo que vira açúcar dentro do meu organismo, eu não deixei de lado as frutas. Vou continuar comendo frutas da forma que eu sempre comi. Só que eu percebo que, a partir do momento que você fala, você não vai comer açúcar adicionado, coisas com açúcar. Então, aquele chocolatinho que não é 70, 80%, você não vai comer mais. E aí você faz o quê? Come uma tâmara, que tem fibras, tem ferro, tem vários nutrientes e é doce, gente. Ai, uma coisa doce, assim, que você come, parece que você já fica satisfeito dessa coisa. E as frutas mesmo. Eu já percebi isso. A partir do momento que eu paro de comer esses alimentos que não vêm com muitos nutrientes, eu começo a comer mais frutas, porque a gente, desde quando nasce, tem esse paladar doce, a gente procura o doce e a gente precisa de coisas, né, que nos dão energia, porque senão a gente começa a viver como se arrastando o dia inteiro, e aí não dá, né, não dá para se arrastar o dia inteiro. E também aquela coisa, eu não estou buscando emagrecer. Claro que se eu emagrecer, não sei, mas eu não estou buscando emagrecer. Eu estou buscando mais massa magra, ter mais massa magra, porque o que eu reparei com a dieta que imita o jejum, fazendo jejum, eu só estou perdendo massa magra. Eu reparei isso. Então, a gente tem que começar a entender que, dependendo da nossa fase de vida, a gente não vai poder fazer as mesmas coisas que a gente fazia anos atrás e ter os mesmos resultados. Que eu disse, anos atrás, eu fechava um pouco a boca, fazia jejum intermitente, ia para academia, pronto, acabou. 1 semana, 2, já estava tudo resolvido. Hoje em dia, se eu começo a fazer jejum, sabe, eu perco massa magra, eu fico sem energia, eu fico me arrastando o dia inteiro, entendeu? Porque o metabolismo mudou. E assim, se eu abuso um pouco mais nos carboidratos simples, eu engordo.
Então a gente tem que começar, é o que eu sempre falo aqui no meu canal, se conhecer. As pessoas não se conhecem e a gente vai mudando ao longo dos anos, a gente vai mudando o metabolismo, os pensamentos, as emoções, sabe? Eu consigo lidar hoje com as minhas emoções e até com os meus pensamentos de uma forma muito, mas muito melhor do que quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 30. Então, é a mesma coisa, a gente tem que se conhecer, tem que se conhecer, tem que saber que, ó, se eu fizer hoje isso, vai ter um impacto ali, né? Ali na frente. Se eu deixar de fazer, também vai. E a gente tem que tentar escolher sempre o que é melhor para nós. A gente tem que tentar fazer isso, sempre escolher o que é melhor, mas tendo consciência de quem a gente é, porque às vezes a gente tenta escolher as coisas, mas sem consciência nenhuma do que a gente é. E aí fica difícil, entendeu? E aí fica bem difícil mesmo. Então, essa conversa de hoje é mais isso, é para falar um pouco de saúde, alimentação, escolhas, né? E tentar sempre buscar um equilíbrio, né? Porque essa coisa de pode tudo ou pode nada, não dá muito certo, né? Não dá muito certo. Mas assim, a partir do momento que eu diminuí, né, os carboidratos, diminuí o açúcar, eu percebi uma coisa que fazia muito tempo que não me acontecia. Olha só, depois do almoço, normalmente eu comia e me sentia super cansada. Nossa, cansada, vontade de dormir, sem disposição. E eu tô basicamente comendo salada, folhas, né, verdura, legumes e uma carne. É isso. E foi a primeira vez durante muito tempo que eu me lembro que eu comi e fiquei bem. Nossa, fiquei super bem, entendeu? Eu admito, tô pegando um pouco pesado na academia, não devia fazer isso, porque eu mal comecei a voltar para academia, e se você pega muito pesado, você vai começar a não querer ir, porque você vai se sentir extremamente cansado. Então, se pegou pesado, dá um diazinho de folga, vai no outro, no começo, tô falando no começo. Então, faça isso, sem muita pressão, mas aquela coisa, sem correr, mas sem parar, sabe? Tendo constância, um passinho de cada vez andando para conseguir o que você quer em relação à alimentação, em relação ao movimento, que são os exercícios, em relação às emoções, se conhecer melhor, conhecer o que está acontecendo, colocar nomes em tudo que você está sentindo, expor o que você está sentindo também, porque eu conheço várias pessoas que elas acham que a gente eu uso muito essa expressão, telepata. E nós não somos telepatas. A gente precisa de uma comunicação para eu entender o que você está sentindo, para eu poder falar também o que eu estou sentindo. E a gente vê um na perspectiva do outro e ver que não é tão ruim, sabe? Que às vezes a gente cria uns cenários tão ruins e quando a gente conversa, a gente vê que, nossa, que não era nada daquilo. E também, né, a mente, cuidar da mente, tentar fazer meditação, o grounding. Eu preciso voltar para os parques, pôr o pé no chão, né, na terra, na grama, que isso faz um bem, assim, vocês não têm noção. Sair de manhã, pegar um pouquinho de sol pela manhã para ajudar no cortisol, entendeu? Trocar energias com a terra, né? Trocar energia com a terra, pôr os pezinhos descalços na terra, cuidar. Eu gosto muito de planta, então cuido das minhas plantas. Eu falo que é minha meditação, porque quando eu estou cuidando das minhas plantas, parece que eu foco ali, sabe, momento presente, eu fico só ali nas plantas, eu foco, enfim. Então a gente tem que ter, se você não gosta de planta, como eu disse já em vários outros vídeos, tem um hobby. Faz crochê, sei lá, tricô, pinta, desenha,
toca um instrumento, faça alguma coisa diferente, alguma coisa novo que te instigue, né, para você trabalhar também esse mental, não, sabe, só é trabalho, é escola, tem que estudar, você tem que dar uma diversificada, porque senão você não aguenta. Você precisa ter hobbies, você precisa fazer coisas que você gosta e você precisa ter momentos de ócio. Sabe um momento bom para ter ócio? É ir no parque, colocar os pezinhos no chão, fica lá olhando para cima, olhando para as nuvens, olha o formato das nuvens. A gente perdeu essa coisa do ócio, né? A gente perdeu isso. Eu lembro que muitas vezes eu ficava sentada no quintal da minha casa, quando eu era adolescente, fazendo exatamente isso, olhando para as nuvens, olhando para o céu, sentindo o sol na pele. Eu lembro, nossa, como se fosse hoje. E a gente perdeu isso, sabe por quê? Porque quando a gente para, a gente pega o celular e a gente começa a ver rede social e a gente é bombardeado por um monte de coisa e aí a gente começa a absorver problemas que nem é nosso. É louco isso. A gente absorve coisas que nem é nossa. A gente se compara, a gente, sabe, é complicado. Quando você começar a ver coisas nas redes sociais que te faz mal, para de seguir, deixa de ver, entendeu? Eu comecei a fazer isso. Eu comecei a seguir só aquilo que eu queria mesmo ver. É uma bolha? É uma bolha, entendeu? Mas que que, qual que, o que que vai mudar na minha vida se eu ficar vendo o que país tal tá em guerra com o país tal, e a economia tá não. Se estiver afetando aqui dentro, na minha casa, que afeta, claro que afeta, mas de uma forma que eu tenha que fazer alguma coisa a respeito, tudo bem. Mas se não, sabe, é só você ver, é muito desespero, é muita confusão, é muito que nem é seu. No fundo, nem é seu, sabe? É igual, às vezes, você entrar num vídeo polêmico e você vê os comentários e tá todo mundo brigando entre si, assim, é surreal, gente, é surreal. Você perdeu o seu tempo, que é precioso, tempo de vida é precioso, pra ficar brigando com pessoas que você nem conhece. Você podia estar usando esse tempo pra quê? Sei lá, pra edificar, pra fazer um hobby, pra conhecer pessoas novas e de qualquer forma. Eu tenho eu tenho conhecido pessoas que eu jamais iria conhecer se não fosse a internet. Jamais. E assim, tá sendo maravilhoso conhecer pessoas de vários lugares do mundo, com várias vivências diferentes. Então, usar a internet para isso, usar, sabe, o meu tempo para fazer coisas bacanas, para conhecer gente bacana, gente que vai me acrescentar coisas, ao invés de ficar brigando, né? Ao invés de ficar brigando. Cuidar das suas vibrações e fazer com que tudo isso gere coisas boas, sabe? Coisas boas na sua vida. A partir do momento que você vibra coisas boas, eu acredito nisso. Isso volta para você. Eu estou estudando um curso, vários, vários cursos, que eu gosto. Eu acho que separar uma horinha da minha vida para sentar e estudar é ótimo. Aprender nunca, nunca é demais. E eu comecei a fazer um curso de Reiki. E parece que eu tô lendo algo que eu buscava. É impressionante, mas isso tem acontecido muito comigo. Que tudo que vem para mim é algo que parece que eu já venho buscando há algum tempo. Então, por isso, estou vibrando e essa vibração tá voltando para mim. Então, tô maravilhada com o curso de Reiki. Quem sabe um dia eu não comece, né? Eu não comece
a oferecer reiki para vocês, quem sabe, né? Mas eu gosto muito de estudar. Eu acho que isso também tem muito a ver aqui com o mental, você trabalhar o mental, ver coisas novas, ver coisas diferentes, tá sempre estudando, tá sempre preenchendo, sabe? Essa coisa do conhecimento é muito bom. E hoje eu acredito que se eu não tivesse começado a estudar nutrição, começado a estudar um pouco a respeito de saúde, de terapias holísticas, eh, não sei, mas eu não estaria tão bem da forma que eu estou hoje. É gratificante, é bom. Estudem, gente, estudem. E é isso que eu tenho por hoje. Eu vou ficar aqui tomando meu chazinho. Hoje o vídeo foi bem diferente. Eu não quis trazer nada, assim, porque meus vídeos são longos e chatos. Eu ouvi isso, que meus vídeos são longos e chatos, mas eu sempre gosto de trazer um pouquinho de embasamento, um pouquinho do que eu estou estudando, porque eu podia simplesmente fazer um vídeo de 5 minutos e falar as coisas assim jogadas. Eu já explicando, embasando um pouco, eu já vejo que algumas pessoas têm dificuldade de entender, é porque talvez não tem muita paciência de ouvir, né? Enfim, eu entendo. Ou às vezes você não tem muito tempo também e você quer uma coisa mais objetiva, mas eu penso assim, se você não souber, pelo menos o que eu faço aqui nesse canal é o que eu gosto também de consumir. Eu gosto de consumir conteúdos que tenham embasamento, que me mostrem, que, olha, se puder contar a história lá do comecinho, eu tenho assistido muito hoje em dia um canal chamado Super Nutridos. Não sei se vocês conhecem, mas começam lá da história, lá de 1800 e bolinha, e vai indo e vai. Nossa, eu adoro isso, adoro, porque você fala, cara, você começa a entender muita coisa a partir do momento que você traz a história junto com você, com a ciência, com a saúde, com a biologia e mostra tudo isso. Para mim, assim, tem muito mais valor. Mas enfim, né? Se você acha meu vídeo longo e chato, procure uns vídeos mais curtos. Quem sabe para você seja melhor, enfim. Mas é isso que eu tenho por hoje e eu espero que vocês fiquem bem, tomem um chazinho quentinho, acho que aí no Brasil tá quente igual aqui, aqui tá um pouquinho mais frio. Tomem uma água saborizada, uma água com gás, mas procurem sempre o que lhe é saudável, o que lhe é nutritivo, seguro e para você, né? Porque às vezes o que é bom para mim não é bom para você. Então é isso, gente. Fiquem bem e até o meu próximo vídeo.